Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um GlanceCast, aquele nosso podcast semanal que eu tenho certeza que você já não consegue ficar sem, não é verdade? Chega no dia de subir o vídeo pro ar, você já vai desesperado lá no seu computador ou no seu celular para ver a novidade dessa semana. Por falar em novidade, temos uma mega novidade. Como você percebeu aqui, o cenário está diferente. Hoje nós estamos em São Paulo, aqui em São Bernardo do Campo. Estamos aqui na empresa Good Bike. Eu não vou dar o nome, o sobrenome da outra aqui, senão você já vai matar. Mas eu vou deixar para a Adriana aqui apresentar o nosso convidado, para dar um bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Tá bom? E aí, Adriana, tudo bem? Olá, Van. Olá, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui de novo com vocês. Estamos, como o Van falou, aqui em São Paulo. Viemos gravar um GlanceCast exclusivo aqui. Por que exclusivo? Estamos na empresa de uma pessoa muito bacana, um empreendedor, um empresário, um homem de sucesso. Bom, eu não posso nem descrever aqui essa pessoa, porque daqui a pouco vocês vão saber quem é e vai falar, né, Van? É suspeito ela tá falando, né? Exato. Mas também quero deixar aqui uma novidade, né? O pessoal tem acompanhado nossas redes sociais. Mudamos o nome lá, Universo Glance. Por que Universo Glance? Calma, Glance, olhar de mulher, né, Wanda? Isso ainda existe. Ainda existe. Ok? Só que por que Universo? Nós estamos expandindo, desenvolvendo mais conteúdo, mais treinamento, mais tratamento nas redes sociais para você. Ou seja, nossos olhares estão voltados para as mulheres, mas também nossos olhares voltaram-se para outros campos. Homens também, tá? Precisam de ajuda e também, né, Van? Por isso que o GlanceCast de hoje está sendo gravado aqui exclusivo, tá? Porque estamos lançando o Glance Olhar de um Homem. Então, nada melhor do que ninguém para estrear esse quadro, né? Exatamente. Aqui eu vou deixar que ele se apresente. Marcos, por favor, fala pro pessoal, se apresente. Tudo bem, pessoal? Sou o Marcos Mazaron, tenho uma empresa de fábrica de bicicletas, faço eventos, tenho uma empresa de marketing também, trabalho, tenho um network que eu utilizo para me relacionar, vamos dizer, com todos os meus clientes. E o meu negócio sempre foi bicicleta. Eu gosto de bicicleta. Comecei minha vida quando eu saí do norte do Paraná e vim para São Paulo, aqui para o ABC. Eu já vim para cá com bicicleta, pedalando e tal. Então, meu início se deu aqui no ABC, mais em Santo André, porque foi a empresa a Pirelli, que eu fui atleta da Pirelli. Então, eu estive na Pirelli durante muito tempo. Então, eu cheguei na Pirelli no primeiro momento. Bacana. O Marcos falou, né, que ele tem uma fábrica de bicicleta, né? Inclusive, nós estamos aqui. E o diretor vai colocar para você agora aí umas imagens aqui da fábrica do Marcos. Dá uma olhada só, que espaço sensacional, bem estruturado e bem organizado também. Dá uma olhadinha aí. Boa, você viu só que espaço maravilhoso? Tudo aquilo que eu falei, na verdade, muito mais, né? Ô Marcos, vamos lá, vamos começar aqui. Você falou que veio do norte do Paraná, né? Que cidade que você nasceu? Então, a cidade exata é Arapongas, no norte do Paraná, ali do lado de Londrina, Maringá, aquela região. Uhum. Mas eu nasci lá em Arapongas e fiz meu início de trabalho, né? Eu era mecânico, aprendiz de mecânico de veículos e fiz uma passagem rápida, né, na área de mecânica de veículos e depois acabei por uma situação até que eu não previa, fui trabalhar numa bicicletaria. Ah, que legal. E essa bicicletaria, por sinal, era de uma pessoa que era de Santo André. Não foi uma experiência muito boa, não foi mesmo. Mas os destinos. E depois eu fiquei lá um tempo com essa pessoa que por algum motivo tinha saído de São Paulo e foi para o norte do Paraná. E eu depois vim exatamente para Santo André. Então foi uma história que para mim muito interessante, porque naquela época eu estava com 15 anos trabalhando na bicicletaria
16 anos, aí o pessoal que andava de bicicleta na cidade, tinha um clube de ciclismo na cidade, e eu acabei comprando uma bicicleta assim, muito econômica, então não era uma bicicleta de competição, e comecei a andar com o pessoal, e com aquela bicicleta ruim, assim, a qualidade dela, a bicicleta não era ruim, mas a qualidade era é como se você fosse competir, por exemplo, de carro com a Ferrari e um Fusca, mais ou menos parecido. Então, eu estava com o meu Fusca ali, né? A minha bicicleta era muito simples. E aí eu comecei a me destacar, né? Assim, com o Fusquinha, comecei a passar algumas Ferraris ali e tal, e isso foi acontecendo. E aí logo eu fui convidado para participar, né, do clube na cidade, e aí teve um campeonato lá de estreantes, pessoas que nunca competiu e tal, e era em alguns bairros. Então, um domingo era num bairro, outro domingo no outro bairro, e assim a gente teve lá um mês de competição. E quem ganhasse essa competição ia receber uma bicicleta que a Caloi, na época, era patrocinadora lá da equipe de Arapongas, que era um clube de ciclismo. A Caloi tinha doado 4 bicicletas de ótima qualidade de competição, e quem ganhasse essa competição ia receber essa bicicleta. E eu fui o vencedor desse campeonato de bairros. E aí comecei a competir com uma bicicleta de qualidade, fora da minha medida, ainda era uma bicicleta muito pequena para mim. Mas era melhor do que a primeira? Não, era já é que o cockpit, vamos dizer assim, não estava bem adequado para a minha altura, mas aí eu já comecei a me destacar de verdade. Aí eu fui seleção paranaense de júniors, e fui morar em Curitiba lá por um período que nós estávamos tudo isso sem ganhar um centavo. É importante dizer o seguinte, né? Quando as pessoas acham assim, você é um atleta, você já está na seleção, você ganha alguma coisa. Não. Era só nem café para se divertir ou para então, você gostava mesmo. Mas quem é atleta mesmo sabe que não é bem assim, né? Patrocínio é muito difícil. A gente tinha que ter doação de todo mundo. Então era doação da bicicletaria que dava lá os pneus da bicicleta para você utilizar, e eu não tinha, minha família era muito humilde, eu não tinha realmente condição nenhuma. E nós fomos para Curitiba, e aí teve lá uma alma lá generosa, que foi o senhor Kalkbrenner, que eu me lembro, um alemão lá em Curitiba, que ele emprestou lá uma área da residência dele para nós, e a gente tinha refeição lá na casa dele, tudo isso. Foram 2, né, de Arapongas, eu e uma outra pessoa que estava comigo, e nós ficamos nessa casa lá em Curitiba por 3 meses treinando, e depois eu fui incluído na seleção paranaense. Tudo custeado por esse alemão? Bancada, assim, né? Alimentação. Refeição, dormida, né? Financeiro, não tinha nada. Tal, assim. Isso, E aí eu fiquei em Curitiba por esses 3 meses, por isso que eu digo que eu tive uma passagem, né? Morei uma época em Curitiba, porque 3 meses já dá para sentir o frio de Curitiba. E aí nós viemos para São Paulo num carro, sabe aqueles carros, foi numa veraneia, eu me lembro muito bem, uma veraneia antiga, e cheio de menino, né? A gente tava, acho que tinha uns 12 no carro, então vinha gente no porta-mala, com mala e tudo isso. Pela Regis ali de Curitiba até São Paulo, né? Aí, o primeiro momento meu impacto, né, de chegar em São Paulo, não conhecia nada, nunca tinha saído de Arapongas. E aí aquela chegada em São Paulo para mim, eu olhava, não sabia se estava gostando, não estava, aquela confusão toda. Mas até chegar no local que nós fomos, realmente ficar hospedados. Você tinha quantos anos aí? 16 anos. Marcos, o que te motivou a sair de Arapongas para São Paulo? Para uma terra que você não conhecia, com 15 anos? Boa pergunta. Qual foi a sua maior motivação? Boa pergunta. Eu vou até dizer que eu pego carona nesse dia que eu cheguei em São Paulo. Então nós, ali pela Regis, chegamos em São Paulo e o nosso alojamento era na USP, na universidade mesmo. Lá tem o velódromo. O velódromo, para quem não sabe, é uma pista específica para você competir de bicicleta. E ela existe até hoje lá na USP. Não é utilizada porque a USP não permite, aquela história de governo. Né? Difícil, né? Exatamente. E nós, naquela época, a Caloi tinha um convênio com a USP, né, de manter o velódromo, ou seja, a Caloi que patrocinava tudo, a movimentação tinha no velódromo, e lá tinha um alojamento, era embaixo da arquibancada, ou seja, de noite era muito quente,
quando era calor e quando era frio, Era muito muito frio. frio. Mas enfim, nós ficamos lá, que foi um ótimo local, porque a USP é um local gostoso, né? Quando eu vi que era a USP, aí eu já falei, nossa, São Paulo também é bonito, né? Porque eu passei por uma região que não era assim muito agradável. Mas aí a sensação de ficar na USP e de treinar na USP, e aí eu, claro, você perguntou, Adriana, se eu tinha, Qual a motivação de sair de lá, por né? que eu me motivei a sair de Arapongas? Nessa época eu ainda não estava motivado, nessa época eu ainda era uma seleção paranaense, eu não sabia nem onde eu estava na realidade. Então era uma situação muito particular de saber assim, onde eu estou, né, nesse momento, né? 16 anos, sem rumo nenhum. E aí quando nós ficamos alojados ali, teve as competições de velódromo e a gente treinava bastante, né, de manhã e à tarde. E aí eu acabei ficando nesse velódromo aí um mês mais ou menos, porque nós participamos do Campeonato Brasileiro. E aí a gente já tinha refeição num local que a Caloi tinha convênio também, que era um restaurante muito simples, mas nossa, muito bacana para mim, era um 5 estrelas super, né? E aí no Campeonato Brasileiro eu fui o 5º colocado e só não fui vice-campeão brasileiro nessa competição porque eu tinha um colega de equipe, que não pode se chamar de colega, né? Porque ele mais me sabotou, exatamente. Sim. Ele mais me sabotou do que ajudou. Então, quando eu estava com a segunda colocação garantida, porque eu podia ganhar, mas a pessoa que eu estava junto nessa, porque nós nos destacamos lá num grupo e assim estava só 2 lá na frente. Então, a pior colocação minha podia ser segundo, vice-campeão brasileiro, ou ganhar. Mas ele achando assim que não, ninguém pode ser melhor que eu, porque tem muito isso na vida da gente, né? Ninguém pode ser melhor que eu. Então ele juntou todo mundo lá e inclusive o técnico, né, me proibiu, porque existe um revezamento no ciclismo que aí você vai para frente realmente para decidir. E aí ele dizia, ó, não vai e tal. E na chegada eu fui o 5º colocado. Caramba. Te limitaram então a você chegar. Você tinha que chegar na ordem deles. Exatamente. Eles me limitaram. Não, eu não pude ser o 2º colocado, porque eu era a primeira participação minha, eu já ia ser o 2º, e o outro, que já era lá o mais conhecido, e eu não ia ser, ia chegar numa posição inferior. Então eu já tive que me limitar a isso. Então eu comecei a entender que existia sempre esse jogo de equipe, que deve ter no futebol, deve ter na natação, deve ter... Porque muitas vezes você vê o atleta competindo quando ele já é famoso, ou ele já tem um know-how para aquilo. Mas quando você está iniciando é tudo muito difícil. As pessoas não passam a bola para você. Você não vai fazer o gol. Se eu não me engano é igual ao futebol, né? Tem um atacante lá, você tem que jogar para o atacante para ele fazer o gol, né? Não pode ser qualquer um. Assim, a defesa não pode ir lá fazer o gol, né? Desde que estiver na cara do gol, tem que tacar pro outro, né? Se você não passar a bola, aquele atacante não vai fazer o gol. Então, exatamente. O atacante, na realidade, ele faz gol dependendo de quem passa a bola para ele. Exatamente. Bom, enfim, mais ou menos isso acontece no ciclismo também. Então, aconteceu. E foi uma história muito bacana, porque aí eu comecei a entender a minha vida ali, como ia ser. Naquele momento, 5º colocado para mim, assim, nós tínhamos lá pelo menos, todos os estados brasileiros estavam lá competindo. Então, o primeiro foi São Paulo, segundo foi Paraná, que foi essa pessoa que eu não podia chegar na frente dele, ele foi segundo, então quer dizer, segundo eu já era lá, mas não podia ser eu, teve que ser ele. Então ele foi segundo, então o Paranaense foi segundo, o terceiro também foi São Paulo, 4º foi São Paulo e 5º Paraná. Então o Paraná fez segundo e 5º, que eu fui o 2º da seleção paranaense. Caramba. E aí depois teve outros estados, teve Bahia, enfim. Você participou de muitas, inúmeras, né, competições. Você pode dizer pra gente qual foi a mais marcante para você? Então, mas vou voltar naquela primeira pergunta. O que me motivou a sair de lá? Sim. Então, quando eu estava nessa condição aí de sair de estar na seleção paranaense, tinha muita gente olhando e souberam e viram, né? Os técnicos de outras equipes viram que eu podia ter sido segundo e me limitaram, eu fui 5º. Então, veio muita gente me convidar logo depois ali. Eu não sabia nem o que fazer, 16 anos, eu era um menino, não sabia. Então, mas isso já me motivou. Eu já vi que eu poderia ter um espaço numa equipe maior. E
E aí, uns 3 técnicos, pelo menos, já, de outras equipes, falaram comigo nesse dia. E aí nós tivemos as competições no velódromo e tal, e eu fui me destacando e tudo. E teve uma pessoa que eu nem imaginava que existia, que estava lá super de olho em mim, né? Por isso que a gente tem que fazer sempre o nosso melhor, né? Então, sempre fazer o seu melhor. E aí, antes de voltar, né, nós competimos e tal, e toda a minha trajetória ali, eu sei que o Paraná ficou, primeiro foi o estado de São Paulo, e segundo foi o estado do Paraná em colocação de estados. Depois teve Santa Catarina, teve, assim, devia ter pelo menos lá uns 20 estados participando, mais de 15 com certeza, mas não me lembro hoje quantos estados tinham participando. Mas o estado do Paraná foi o segundo colocado nisso. E nós tivemos, lógico, sempre o pessoal do estado de São Paulo nos convidando. E esses resultados me motivou. Quando eu cheguei no Paraná, lógico, nós tínhamos entrevista na rádio, nós tínhamos as pessoas lá, né, políticos, olha, bacana, teve lá uma certa divulgação na cidade. Mas a gente não ganhava nada. Mas estava limitado ali, estava super limitado. Aquele pedacinho. Você jamais seria... Mas o que me motivou? Eu tive essa pessoa que eu nem imaginava que estava me olhando, e estava me olhando, era o técnico da seleção brasileira de júniores, que teria o próximo campeonato mundial naquele ano, na cidade do México, no México, na cidade do México, que é a capital, teria o campeonato do mundo de júniores. E eu fui convidado para fazer os treinamentos para entrar na seleção. Não estava certo a minha vaga, mas eu fui pré-selecionado. Então você está na pré-seleção para depois sair da seleção. E só iam 4 para o México. E tinha 10 pessoas que participando desse processo. 10 atletas que foram pré-selecionados. Aí nós voltamos para esse mesmo local, lá na USP, ficamos alojados naquele... Aí sim nós ficamos 3 meses treinando lá. Então tinha muitos treinamentos, você foi... eu já fui motivado por receber o convite para estar nessa pré-seleção. Aí quando saiu os 4 que iam para o México, eu fui o 4º. Então eu entrei na seleção que ia para o México. E quando nós fomos para o México, aí abriu a minha visão como mundo e tal, porque naquela época o voo não ia direto. Nós saímos de São Paulo até Manaus, dormíamos uma noite em Manaus, era voo da Varig, dormimos uma noite em Manaus, aí depois no outro dia viajamos até Bogotá, na Colômbia, dormimos uma noite lá na Colômbia, em Bogotá, então já conheci também Bogotá, na Colômbia, e no outro dia Cidade do México. Então você imagina que naquela época eram 3 dias, estou dizendo isso em 1981. Para chegar não, lá, 1980. 3 1980. dias. 81 foi quando eu me mudei. 1980. Nós dormimos uma noite em Manaus, depois o voo foi até Bogotá, dormimos uma noite lá, porque esses voos não eram... como hoje, você já vai direto... trocou de aeronave, porque nós não íamos com a Varig até a Cidade do México, nós fomos com, acho que a aviação Avianca da Colômbia até a Cidade do México. Então nós dormimos no México, tomamos o voo até a Cidade do México. Aí conheci a capital do México, né? Naquela época, né, o México acho que já tinha recebido a Copa do Mundo ou Olimpíadas. Nós ficamos no Centro Olímpico, acho que Olimpíadas do México. E nós ficamos lá nesse Centro Olímpico. Então para mim abriu a minha visão total, 100%. Né? Aí ficamos lá com todos os países do mundo e tal. E eu fui super bem na competição. E assim, como a gente viajava, a Caloi nos deu $200 para cada atleta para viajar. Então, por isso a minha gratidão sempre pelo o Bruno Caloi, já falecido, mas ele era uma pessoa que tinha muita sensibilidade. Então, ele deu $200 naquela época, $200 já você não viaja sem dinheiro nenhum, $200 você recebia trébolo e cheque, né, que era totalmente diferente, e a gente recebeu $200 cada um para viajar. Então eu tinha lá um dinheirinho. E aí o que eu comecei a fazer? Assim, instinto, né, de que eu tinha que sobreviver. Eu descobri um supermercado que vendia meias de ciclista e era uma meia muito interessante.
E aí o pessoal, eu comprei meias para mim, aí acho que os chilenos me perguntaram, olha, onde você comprou essa meia, quanto que é? Eu falei, eu te vendo. E aí eu comprava lá. Começou o empreendedorismo ali. Eu comprava por $2 e vendia por $3, já estava no lucro. Já levava alguma coisa. E aí eu comecei a vender para os chilenos, aí depois vendi para outros lá, não me lembro quantos, mas aí deixava minha bicicleta lá, ia lá no supermercado e comprava as meias e voltava. Só que eu deixei minha bicicleta lá, fui comprar, quando voltei, roubaram a minha bicicleta. Eita. Isso na véspera de uma competição, você compra. Na véspera do campeonato mundial. Na véspera do campeonato. Aí roubaram a minha bicicleta. Como você fez? Aí emprestaram a bicicleta, brasileiro mesmo. A Federação de Ciclismo do México emprestou uma bicicleta para mim. E eu competi com uma outra bicicleta que não era minha. Como você ter o seu tênis para correr e você trocar o seu tênis ali na véspera, então ou ele é apertado e tal. A bicicleta era uma boa bicicleta, mas não era uma bicicleta que se encaixava comigo como a que eu tinha. Uhum. E mesmo assim eu fui o 18º colocado no Campeonato do Mundo. Naquela época tinha mais ou menos 400 meninos que era até com menos de 18 anos, né, no Campeonato do Mundo. E eu estava com 16 anos, então eu ainda podia participar de um outro campeonato. Eu fui 18º colocado. Você acha que se tivesse com a sua bike preparada para você ajustar a sua posição, seria melhor? Eu poderia ter sido melhor, poderia sim, poderia ter sido melhor. Mas o que isso tudo mostra, né? Mostra que assim, nada é fácil. Uhum. Você tem sempre situações que você tem que vencer. Não tem sanduíche de graça, tudo é difícil. Não desistir, né, Van? Sim. Persistência. Podia estar lá falando, já roubaram minha bicicleta, quero mais, não vou fazer, não vou competir, mas você foi. Você experimentou, você viu como era, você pôde terminar a prova, que é mais importante. Ô Marcos, você falou aí alguns desafios aí, né? Você contou para nós alguns desafios. Por exemplo, esse aí, né, de terem te roubado a tua bicicleta. O outro desafio anterior a esse, né, que você não pôde competir mesmo para ganhar a prova lá do seu amigo de equipe. Muito provavelmente você teve aí desafios também na sua infância lá em Arapongas. Eu conheço um pouco da história do Marcos e hoje você é um empresário de sucesso, você tem um negócio próspero, um negócio já com a estrutura certinha, bem fundamentado. Você acha que esses desafios que você teve na sua vida, não só como atleta, né, mas também na sua infância, isso te motivou e te motiva hoje também a você ter o patrimônio que você tem, a empresa do tamanho que você tem, como você falou agora há pouco, né, o sanduíche não é de graça, né, então você entende que aqueles desafios, se você tivesse baixado a tua cabeça, a tua guarda, você acha que hoje você não estaria na posição de empresário que você está? Isso te motivou também a você querer todo dia ir buscar mais e fazer mais pela tua família? Eu acredito mesmo em duas coisas. Você tem algo que está em você, que você precisa se desafiar todos os dias, e tem uma outra coisa que não depende de nós, que é o teu que se chama do nosso instinto não, do nosso destino. Uhum. Então o nosso destino, eu acredito muito no nosso destino. Então eu era por Deus destinado a ser uma pessoa que não ia viver lá na cidade que eu estava, porque eu estava numa cidade que era muito limitada e não tinha incentivo, né? Tinha lá um clube de ciclismo na época, mas nada mais que isso, porque assim, em toda cidade pequena você precisa ter sobrenome. Se você não for filho do fulano, daquela pessoa que manda, daquele outro que manda, ou daquele outro que manda, você realmente só... Porque lá eu costumo dizer que só tem duas classes de pessoas, os que obedecem e os que mandam. E eu estava do lado dos que obedeciam, nunca dos que mandam. Mas não é nem por isso. Eu acho que é a questão da oportunidade mesmo, né? Quando você não tem uma família com sobrenome, uma família que já tem um patrimônio, aí o seu sanduíche é muito mais caro. Você realmente, eu acho que vale muito mais, porque depois quando você chega num status, você realmente sabe que não teve ninguém te empurrando ali, te dando um jeitinho. Então eu acho que vale muito mais. Vale muito mais quando você luta e tem isso. Mas eu acredito muito nessas duas coisas, persistência e destino. Sensacional.
Voltando um pouquinho na sua história também, né? A gente sabe hoje, né, Adriana, que muita coisa que a gente vive hoje, né, está muito relacionada ao modelo de pai e mãe. Sim, claro. Que a gente teve lá atrás, né? Tanto positivamente ou negativamente, Sim. né? Por exemplo, se seu pai ou mãe, né, era agressivo, você tem duas maneiras de lidar. Você também é agressivo com seus filhos, Exatamente. ou você não quer aquilo para seus filhos. E você trata os seus filhos diferente, né? Voltando um pouquinho na tua história aí, Marcos, a tua criação lá com seus pais, né, com teu pai, com a tua mãe, eles te incentivaram de alguma maneira a você sair de Arapongas, a você fazer algo por você, como ciclismo, por exemplo, ou te limitaram a falar, não, Marcos, fica aqui, porque os Mazaron não é para tudo isso. Como que era a relação lá com eles? Vanessa, ótima pergunta. Mas não é para agora. Eu quero que ele responda, mas não vai responder agora. Não vai não? Não, Suspense, agora não. Ele também está querendo suspense. saber, mas não vai, não pode. Ele vai responder no próximo programa. Vai ter a parte 2. Vai ter parte 2, porque a parte 2 tem muita coisa ainda que a gente quer saber. Vocês perceberam algumas coisas aqui, né? Vamos falar sobre isso também. A gente vai entrar muito a fundo no próximo Glenscast, porque esse homem aqui é uma enciclopédia. lenda, uma enciclopédia. É uma Barça, quem não sabia o que era Barça. Mas, pessoal, quem ainda não entendeu um pouco da história do Marcos Mazaron, quem é esse grande homem, esse grande atleta que foi pelo nosso país, você vai ver aí, o diretor vai colocar aí umas fotos da trajetória, da história dele, que é de inúmeras provas e competições que ele participou, e a gente vai falar um pouquinho mais. Marcos, obrigado por esse primeiro bloco aqui, mas você estará comigo, com a gente no próximo, né, Van? Exato. Que a gente vai entrar mais a fundo na vida dele. Não entramos ainda em muita coisa, mas entraremos, tá? Então, só para você ficar animado, só um gostinho. Exatamente. Aí precisa da Barça mesmo, né? Uma série de livros, né? Mas, vem com a gente pro próximo episódio, né, Van? É só uma semaninha. Semana que vem a gente está de volta. Passa muito rápido, quer ver? Beijo, pessoal. Tchau. Até semana que vem.